Começa agora o Semeando, podcast da Rede de Sementes do Cerrado. Olá, estamos de volta com o Semeando, o podcast da Rede de Sementes do Cerrado. E neste primeiro episódio de 2022, vamos falar sobre um tema atual, importante e que tem causado preocupação. Isso porque já iniciamos o ano com uma informação nada animadora, divulgada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Segundo o órgão responsável pelo projeto de monitoramento do Cerrado, o projeto simplesmente vai ser suspenso por falta de recursos. Para compreender o que esta informação significa na prática e como a descontinuidade deste monitoramento pode afetar a luta pela conservação do Cerrado e as nossas vidas, já que estamos falando aí de um bioma essencial para a sobrevivência, nossa repórter Thaís Souza conversou com Anne Alencar, que é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Confira esse bate-papo. Para compreender o que essa informação significa na prática e como a descontinuidade deste monitoramento pode afetar nossas vidas, vamos conversar com a pesquisadora Anne Alencar. Anne é do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, se apresentasse aos nossos ouvintes. Bem, eu sou Anne Alencar, sou diretora de ciência do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. É uma ONG baseada em Brasília, mas com vários escritórios na Amazônia. Nós temos 26 anos de fundação, né, da ONG. Ela foi fundada em Belém. Eu sou geógrafa de formação, fiz doutorado, mestrado em sensoriamento remoto e doutorado em conservação dos recursos florestais na Universidade da Flórida. Muito obrigada, Anne. E vou te fazer a primeira pergunta. Acredito eu que este seja o questionamento que todos nós brasileiros estamos fazendo hoje. Diante deste fato de suspensão do monitoramento, como fica o Brasil? Primeiramente, um país que não tem um dado fundamental como o dado de monitoramento do seu território, né, da perda de cobertura vegetal nativa do seu território, é um país que opera às cegas, né? O trabalho que o INPE vem fazendo nas últimas décadas, né, provendo dados de desmatamento para o Cerrado e para a Amazônia, né, e gostaríamos também que fosse para os outros biomas, tem sido fundamental para o país. Então, para você pensar em qualquer política pública que seja relacionada, por exemplo, à manutenção da cobertura de vegetação nativa, né? Qualquer política pública relacionada à questão dos recursos hídricos, né? Da alocação e de populações tradicionais, né? Você precisa ter um dado de monitoramento, né, da cobertura da vegetação nativa. Além disso, o Cerrado ele é um bioma estratégico para o Brasil. Ele está localizado na região central do Brasil, né, rodeado de vários biomas. Isso faz dele um bioma muito especial, né, altíssimo, é uma das savanas mais ricas em biodiversidade do mundo. E também vários dos rios que abastecem aí o nosso Brasil afora nascem no Cerrado, né? Além disso, o Cerrado ele contém grande parte da produção agropecuária do Brasil, né, do nosso país. Então, o Cerrado ele é estrategicamente posicionado para a produção agropecuária e também para a conservação, né, principalmente dos recursos hídricos. Hoje, o Brasil ele está sendo muito olhado,
né, assim, muito observado por conta da sua ação em relação à agenda ambiental. Então, se nós não temos como olhar o que está acontecendo, olhar oficialmente o que está acontecendo, né, fica muito difícil por exemplo, dos compradores dos nossos produtos do agronegócio confiarem que eles estão comprando uma coisa que não está impactando o meio ambiente. Então, assim, é muito não olhar estrategicamente para o Brasil, não investir na produção desses dados. Olha, nós sabemos que os fatores que causam a degradação do cerrado são diversos, dentre eles as queimadas. É um outro ponto que este monitoramento contribui, pois é possível identificar o local da queimada em tempo real e acionar os órgãos competentes, os brigadistas. Sim, além dessa questão de ser um dado estratégico do ponto de vista da balança comercial e da economia do Brasil, né, os dados de alerta de desmatamento do DETER Cerrado e os dados do PRODES, né, e principalmente os dados de alerta de desmatamento, eles são uma ferramenta muito importante para fiscalização, para apoiar a fiscalização, né, às vezes para debelar um desmatamento, um desmatamento ilegal, né? Então, o fornecimento desse dado também ajuda vamos dizer, nessas ações que a gente chama ações de comando e controle, que ajudam a controlar, né, o desmatamento ilegal e a perda de vegetação nativa ilegal. E, por conseguinte, o fogo, né? Acaba que, por tabela, tem aí um impacto para reduzir, né, o número de áreas que vão ser queimadas porque elas estão sendo desmatadas. O que podemos perceber é que trata-se de uma cadeia, onde um depende do outro. E a degradação do cerrado, por exemplo, ela interfere diretamente nas águas das nascentes. E acabamos, às vezes, esquecendo que nós fazemos parte deste processo e que sofreremos as consequências de toda essa degradação de forma direta, independente de onde estivermos. O desmatamento, ele tem um impacto importante sobre os recursos hídricos, né? Então, por exemplo, uma área de APP, né, que é vamos dizer, aquela vegetação que fica ao longo dos rios, né? Se ela é retirada, quando ela é retirada, toda a água que cai ali com as chuvas, etc., ela acaba levando um monte de coisas, né, de sedimentos para dentro dos rios, e aí isso acaba assoreando os rios, né, e acaba que não dá tempo daquela água infiltrar, né, no solo e abastecer o lençol freático. Então, acaba que isso tem um impacto, né, para a questão dos recursos hídricos, que é muito importante, e ainda mais no Cerrado. O MAP Biomas anunciou o desenvolvimento do Sistema de Alerta de Desmatamento, o SAD, específico para o Cerrado. Para quem não sabe, o MAP Biomas é uma iniciativa que reúne instituições, empresas, universidades, empresas de tecnologia e que fazem o mapeamento do uso e cobertura da terra no Brasil. Mas, em linhas gerais, o que o desenvolvimento do SAD representa? Nós do IPAM somos a instituição responsável, dentro da rede MAP Biomas, por gerar dados sobre vegetação nativa do Cerrado. Além disso, a gente trabalha também com geração de dados sobre fogo, sobre superfície de água, né? Então, são alguns dos tipos de dados que nós geramos dentro da rede MAP Biomas. Um outro dado que a gente tem, vamos dizer, trabalhado para gerar é o dado de alerta de desmatamento. É um dado que ele vai ajudar nesse processo, né? No processo de identificar áreas mais críticas, por exemplo, né? Áreas que estão sofrendo mais com desmatamento.
Mas é bom e é importante as pessoas entenderem que o MapBiomas ele é uma rede, né, de instituições que são instituições acadêmicas do terceiro setor, né, são startups. Então, a nossa principal missão é fornecer dados, né? Mas isso não retira, em maneira nenhuma, de maneira nenhuma, que o INPE tem em gerar esses dados oficialmente, né? Então, na realidade, um outro dado produzido pelo terceiro setor, né, ele é muito importante porque ele vem, né, ajudar vamos dizer, esclarecer o dado oficial, ele vem pressionar, né, para que tenha um dado oficial. Então, eu acho que é importante, é uma outra forma, né, da sociedade civil organizada pressionar o governo para ter uma estatística oficial do desmatamento. É também uma forma de dizermos estamos de olho, estamos acompanhando, temos acesso aos dados. E até para que este monitoramento aconteça de forma efetiva. É como acontece, por exemplo, na Amazônia, né? Na Amazônia existe o SAD Amazônia, que é desenvolvido pelo Amazon, e ele existe há anos, é um sistema que existe há anos, e ele está junto lá com o sistema do INPE, né, que tem produzido dados para a Amazônia. Então, na realidade, um sistema não sobrepõe ao outro, né, eles se complementam, e eu queria reforçar aqui, né, como a pessoa que está coordenando o desenvolvimento do SAD Cerrado pela sociedade civil, que é fundamental a gente continuar tendo o PRODE Cerrado e o DETER Cerrado, que são produtos oficiais, né, que provém dados de monitoramento do Cerrado. Bem, a gente está fazendo isso, a gente está pressionando e eu acho que está surtindo um efeito. Hoje, não adianta não adianta o governo achar que, tirando o recurso do monitoramento, as áreas não vão ser monitoradas. Porque hoje, assim, o que tem de satélite provendo dados, o que tem de instituições mundo afora olhando para a Amazônia através desses satélites, não é fácil. Então, assim, não adianta. É muito melhor o governo ter a sua fonte de dados oficial, né? E os outros, né, continuarem fazendo o seu trabalho e de forma a pressionar, né, o governo para que realmente, vamos dizer, que pressionar o governo para que o governo apoie, por exemplo, ações de boas práticas, né, que vá reduzir o desmatamento, vai apoiar a questão apoiar a redução de conflitos, né, por conta de questão territorial entre comunidades, enfim. Então, isso é o que a gente quer, né? E o nosso papel é pressionar e produzir análises para mostrar isso, né? E, dessa forma, utilizar os dados para pressionar o governo, pressionar os compradores de commodity, pressionar, esclarecer a sociedade. Então, para tudo isso que servem esses dados. A rede trabalha na restauração de áreas degradadas e tem todo um levantamento que contribui nesse processo de restauração. O déficit deste monitoramento, ele prejudicaria também o trabalho desenvolvido pela rede. O INPE, ele vai continuar monitorando, eu acho, né? Assim, não é possível que um país como o nosso, enfim, né, que realmente não invista num dado tão estratégico como esse, principalmente para o Cerrado. Então, eu acho que o INPE vai continuar monitorando, né? Eles estão lutando e indo atrás de recursos para continuar, né? A gente também vai ter um processo eleitoral, né? Um processo eleitoral que muitas coisas podem mudar, né? Então, a gente espera que o próximo pleito, né, o próximo
o próximo presidente, ele, de fato, olhe com bons olhos para isso, né? Na minha visão, falta prioridade, porque 2,5 milhões, que é o montante, né, necessário, pode parecer muito, né, para a gente, mas é muito pouco para a ação e para o benefício que esse dado vai trazer para o governo, né? Para você ter uma ideia, acho que talvez uma viagem, né, do presidente chegue perto disso. Então, eu acho que é uma questão de prioridade. Chegamos à reta final deste episódio e você nos esclareceu muitas coisas, Anne. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso ouvinte. O que você diria sobre a importância do cerrado, do monitoramento? Qual mensagem você gostaria de deixar? Novamente, sem informações estratégicas, você não consegue planejar nada. É a mesma coisa de você, não sei, é a mesma coisa você fazer as suas contas, né, mensais, anuais, enfim, e não ter uma noção do quanto você ganha, ou, né, de fato, uma informação como essa, de monitoramento de um ativo, né, tão importante quanto o cerrado, pode ajudar muito o Brasil a justamente apontar as áreas críticas, onde a grande parte do bioma está sendo perdido, e aí ajudar a pressionar as empresas que estão comprando do agronegócio, né? As empresas do agronegócio que estão comprando produtos dessas regiões mais críticas a não comprarem, aí pressionarem esses produtores, né? Pode ajudar a dar uma transparência e uma segurança para aqueles que querem comprar do Brasil, mas não querem ver seu nome, né, sujo em termos reputacionais, com risco reputacional para suas marcas, para suas empresas. Então, assim, eu acho que não tem como fugir disso. Isso é uma coisa que deveria estar dentro do orçamento, não é uma coisa que deveria estar sendo ninguém de fora, deveria estar assim, tipo, já fixo no orçamento, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, para que, de fato, nunca falte dados, né, sobre o desmatamento no Cerrado, na Amazônia e também nos outros biomas, né? É a mesma coisa, por exemplo, a gente está passando por isso um pouco com a história da Covid, né? Hoje a gente tem um apagão de dados da Covid. E quem é que está tentando coletar esses dados é um consórcio aí de TVs, né, que vai atrás das secretarias de saúde. Então, aí mostra a dificuldade, a necessidade do dado e a dificuldade da gente conseguir. Então, são dados estratégicos, né, que devem continuar sendo produzidos, né, e devem ter lá uma linha no orçamento fixo. A mesma coisa do censo agropecuário, né? A gente está molando aí para fazer o censo agropecuário, já deveríamos ter feito, né? É um dado estratégico também, saber o quanto o Brasil cresceu, né? O quanto que o Brasil está produzindo mais ou menos. Então, assim, governar no escuro, né, é muito perigoso, aí dá o caos que a gente tem hoje. É muito mais difícil não ter um olho oficial, né, enfim, sobre a vegetação nativa que ainda está em pé. Mas aí existem outros olhos, né, que estão aí que também vão olhar para isso, e é isso que eu falo que é mais um dos papéis também da sociedade civil organizada, da academia, enfim, né, das outras pessoas que têm capacidade, condições de produzir esses dados. Então, precisa estar alerta, né, para que não falte o alerta
de desmatamento do Cerrado. Eu achei muito interessante essa reflexão da Anne de ficarmos alerta para que não falte o alerta sobre o desmatamento do Cerrado. Quero agradecer imensamente a sua participação. Foi muito bom conversarmos e agradeço também aos nossos ouvintes. Este foi mais um episódio do Semeando e é claro que não poderíamos deixar de falar que estamos nas redes sociais. Vocês sigam lá. O endereço é @redes Sementes do Cerrado. Podem mandar um alô por lá que a gente fica muito feliz em responder. Este podcast é uma realização da Rede de Sementes do Cerrado. Eu sou Maria Antônia Perdigão. Eu sou Thaís Souza. Produção e roteiro, Thaís Souza. Edição de áudio, Wilson Dias. Apoio, Estúdio Zero Produções e MA Comunicação.